Porém, os que viviam no Oriente bateram o pé e disseram, não, nós vamos fazer como é o Evangelho do céu. Olha a expressão deles. 14º dia, nós vamos celebrar, do calendário hebraico, claro, né? Vamos separar, vamos limpar a nossa casa do fermento e celebrar como foi ensinado pelo Messias. Eles não inventaram nada, isso foi inventado depois, por uma insatisfação de alguns que queria desconectar as palavras. Santa Ceia. Você, a vida inteira, está acostumada com esse termo. Mas de onde veio esse termo? Por que ceia do Senhor? Por que Santa Ceia? Será que o que Yeshua realmente fez, Jesus de Nazaré, naquele dia, naquela noite, tomando o pão, o vinho, será que isso realmente que é feito hoje nos templos religiosos é realmente o que foi feito lá no passado? O que é feito hoje era para estar sendo realizado dessa forma mesmo? Ou a história é diferente? Ou deveria-se estar realizando algo diferente? Será que o que estão fazendo e ensinando todo esse tempo está correto ou está incorreto? Será que o que você está vivendo todo esse tempo, mesmo na sua inocência, é verdadeiro completamente? Ou você deveria estar vivendo outra coisa? Ou seja, ou lhe foi tirado o direito de viver plenamente o que deveria estar se vivendo? Então, são estas coisas que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante, vai produzir muito conhecimento para você que talvez você não tenha tido a oportunidade de conhecer até o dia de hoje. Mas hoje você vai estar adentrando nessa porta que está sendo aberta para que você possa acessar esse conhecimento. Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo muito importante para vocês. Shalom, shalom, queridos amigos, estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês e um vídeo muito importante, muito especial, porque envolve realmente a vida espiritual de cada um, as perspectivas espirituais de cada um, no que diz a sua comunhão com Deus, da sua vida espiritual. Então esse vídeo realmente é um vídeo que vai trazer muito esclarecimento, muita luz, muito conhecimento para você. Então eu já peço você nessa hora que você possa dar o seu like aqui, o Ahavit, né? Ahavit, gostei. Se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, acionar o sininho para que você possa ter sempre a comunicação aqui do YouTube, notificações quando a gente colocar mais um vídeo. E é claro que uma das coisas mais importantes é o compartilhar o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso à informação. Mas quero já convidar vocês para que vocês possam vir já entrar comigo nesse assunto tão importante. Sempre lembramos a vocês que uma das coisas muito importantes que nós fazemos aqui é trazer para vocês a informação sobre a nossa Yeshivá, a nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University, que é a nossa escola judaica, onde você tem a oportunidade de alcançar níveis de conhecimento muito profundos, níveis de conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, não perca a oportunidade. Você aqui no link, na descrição desse vídeo, você tem como entrar aqui em contato com a nossa secretaria, tirar suas dúvidas, perguntar por mais detalhes da nossa escola, que são detalhes muito importantes que vão trazer para você um acesso ao conhecimento muito profundo. Então, não deixa passar o tempo. Aqui abaixo você vai ter todas as informações que você precisa. Estamos já te esperando de braços abertos, Baruchim Abaim. Vocês já são muito bem-vindos à nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, queridos, vamos então entrar aqui no assunto de hoje. Esse vídeo é um vídeo que ele é um tanto delicado de se falar, porque envolve a vida espiritual das pessoas, envolve a parte emocional das pessoas,
envolve a comunhão que as pessoas têm com a palavra de Deus, né? Então, é claro que eu falo aqui em especial da Brit Hadashah do Novo Testamento, né? Porque aqui o tema hoje é sobre a Santa Ceia, a chamada Santa Ceia do Senhor, né? Ou Memorial do Messias, que seria o mais adequado, né? Então, o que seria essa ceia? O que seria isso? Será que o que está se fazendo hoje, se vivendo, desde lá do século IV, né, desde Constantino para cá, é o que deveria estar se vivendo? Já, eu acho que já dei até quase a resposta já, né? Tudo que vem de Constantino para cá já não serve, né? Ou seja, nunca deveria ter sido mudado nada. Mas eu quero trazer para vocês detalhes de tudo isso que vai realmente mover aqui o conhecimento de vocês, vai trazer claridade, entendimento claro para vocês sobre cada ponto que você está vivendo. Na realidade, como eu falei, envolve a vida espiritual e emocional de cada um. Mas quero que já deixar desde agora claro para vocês que tudo isso aqui será com respeito, ok? Não estamos aqui ofendendo, nem a ideia não é ofender ninguém em particular ou nenhuma denominação em particular, mas sim trazer erros que foram cometidos no decorrer da história pelo cristianismo, claro, né? Ou seja, a deturpação das escrituras e mostrar qual seria o caminho correto a seguir, qual deveria ser o caminho correto a seguir desde lá de trás, né? Que nunca deveria ter sido mudado, e o que você pode fazer hoje para você viver intensamente, plenamente as escrituras sagradas, a palavra de Deus, tá certo? E ter, claro, com isso, um resultado muito mais profundo de espiritualidade, de acesso ao mundo espiritual. Então vamos lá, quero já compartilhar com vocês muito bem algo muito importante, muito especial para se conhecer hoje, né? Você tendo a oportunidade de adentrar dentro das escrituras. E trazemos esse tema, Zichron HaMashiach, né? O que foi feito, ou seja, o que foi a Santa Ceia? Na realidade, será que você celebra o que é certo? Santa Ceia? Bom, é isso que nós vamos adentrar aqui hoje para compreender melhor, né? O que durante todo esse tempo se está celebrando. A última ceia foi a última refeição de Pêssar. Não sei se você conhece esse termo, mas refere-se à Páscoa, a Páscoa judaica, que de acordo com os judeus messiânicos e também os cristãos, Yeshua dividiu com os seus apóstolos em Jerusalém antes de sua execução e morte. Ela é a base escritural para a instituição do Memorial do Messias, também conhecida como Zichron HaMashiach, isto, claro, dentro de uma concepção mais judaico-messiânica. A chamada última ceia foi relatada pelas 4 Bessorot, ou seja, os 4 evangelhos, conforme registra Mateus, capítulo 26, versos do 17 ao 30, Marcos, capítulo 14, dos versos 12 ao 26, Lucas, capítulo 22, do verso 7 ao 39, João 13, verso 1 e até João, capítulo 17, verso 26. Além disso, ela aparece também na primeira carta de Rabi Shaul de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao 26, no qual nós vamos explorar também ainda aqui nesse shiur, ok? Bom, a realização dessa cerimônia não é uma novidade no que diz respeito à prática dela. Então preste atenção nisso. Ela não é uma novidade no que diz respeito à prática dela, tá? Então aquilo que Yeshua fez não foi uma coisa nova, tá? Foi uma celebração que já existe no povo judeu há milênios, tá? No que diz respeito à prática, tá ok? E sim, qual é a novidade? No que diz respeito à aplicação e significado, porque aí sim vai se ter uma aplicação diferente, um significado diferente, porque o Messias está realizando essa cerimônia de Pêssar, de Páscoa. O que é chamado de última ceia ou Santa Ceia é, na realidade, a festa de Pêssar, ou seja, da Páscoa judaica. E nela, Yeshua declarou, está se cumprindo o que fora dito pelo profeta Irmiarro, ou seja, Jeremias, no capítulo 31, verso 31.
Vem dias, diz Adonai, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, não como firmei com vossos pais quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Então, essa referência do profeta Jeremias, quando ele vai falar de uma Brit Hadashah, de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, essa Brit Hadashah, falada pelo profeta Jeremias, ou seja, nessa nova aliança, é a expressão que Yeshua vai usar nesse momento. Então, a última refeição de Pêssar, da Páscoa, que de acordo com os judeus messiânicos e também cristãos, voltamos aqui a relatar o mesmo ponto, Yeshua dividiu com seus apóstolos em Jerusalém antes da sua execução e morte. Ou seja, o estabelecimento da Brit Hadashah, da nova aliança, confirmada e inaugurada, sendo efetivada pelo Messias. Ou seja, como ele mesmo disse, nova aliança no meu sangue. Então, queridos, eu espero que você esteja acompanhando bem, porque a gente não pode fugir do texto, nós não podemos fugir do sentido real, tá? O que ele estava fazendo naquele dia, que ele até diz que ele antecipa o evento, né, daquele cerimonial, porque ele diz: desejei muito comer convosco esse Pêssar, essa Páscoa, porque justamente ele tinha que cumprir aquele papel profético na figura daquele cordeiro. Então vocês vão lembrar comigo que o evento da Páscoa, o que é marcado nele é a morte de um cordeiro, o sangue passado nos umbrais das casas dos israelitas no Egito, para livrá-los da destruição do anjo da morte. Não é assim? Então, aquele dia marcou a libertação deles da escravidão e, ao mesmo tempo, também o livramento do juízo divino através do anjo da morte. Mas tudo isso, eles precisavam fazer o quê? Manter a sua aliança com Deus, você estar debaixo daquela aliança firmada com Deus e comer, introduzir, internalizar aquele cordeiro que foi morto. Eles tinham que comer ele para ser participante daquela aliança que Deus estava fazendo com eles. Ó, já vai entendendo? Então, isso vai ser repetido todos os anos através dessa cerimônia chamada Pêssar, né? Através que na época que tinha o tabernáculo e o templo se levavam sacrifícios para lá e também se levava o cordeiro que era abatido lá no altar de Deus, e depois voltava para a casa das pessoas para as pessoas comerem com as suas famílias, né? Então o que Yeshua está fazendo ali é literalmente dizer assim, olha, todos esses anos acontecendo a mesma coisa, hoje chegou o objetivo principal, que é o cumprimento desse cordeiro que era simbólico, hoje está se cumprindo aqui literalmente. Então, não perca esse sentido, tá? Nós vamos voltar nele novamente. Então, isso é para entender o que significa esse cerimonial, tá? Então, vamos lá. Por que a Santa Ceia foi realizada na Páscoa e não em outra festa? Existe uma forte razão. Aí está a pergunta. Por que então se celebra a chamada Santa Ceia? Por que que passou dali em diante ser celebrado a Santa Ceia ou Ceia do Senhor justamente na festa da Páscoa? Justamente pelo que eu contei. Por causa do sentido profético. Eu vou detalhar aqui mais para vocês, novamente, para que vocês tenham referências e tenham o sentido das Escrituras, do porquê que foi escolhida essa festa. A festa do Pêssar, né, ou seja, a Páscoa judaica, é celebrada como uma lembrança, um memorial da libertação da escravidão do Egito. Ó, escravidão do Egito e da destruição pelo anjo da morte, como eu falei aqui. Nessa ocasião, ficou marcado o sinal do livramento, o sangue de um cordeiro morto, passado nos umbrais das portas, e a carne desse cordeiro sendo comida junto com pães ázimos e ervas amargas. É justamente essa aliança que Adonai está falando quando usa o profeta Jeremias. Novamente, vamos voltar em Jeremias 31. Vem dias, diz Adonai, que firmarei uma nova aliança, uma Brit Hadashah, com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não como firmei com vossos pais quando os tomei pela mão para te tirar do Egito. Você vê que Deus conecta a nova aliança ao quê? A saída do Egito. Então, a nova aliança que vai ser aqui profetizada, ela está conectada
a saída do Egito. Tá vendo? Vou fazer uma nova aliança, não como eu fiz com vossos pais quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, assim, essa nova aliança está ligada também à festa da Páscoa judaica, porque a festa da Páscoa judaica, que a gente chama de Pêssar, é que vai celebrar a libertação do Egito. Porque lá foi firmada uma aliança com sangue nos umbrais das casas, aonde se comeu a carne do cordeiro. Então, a nova aliança teria que estar dentro desse mesmo aspecto, ok? Por isso que Yeshua vai estabelecer essa Brit Hadashah justamente na festa da Páscoa e não em outra festa judaica, ok? Porque ele é considerado no mundo espiritual como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, no Messias Yeshua se cumpre profeticamente esse segredo espiritual. Ele, como Cordeiro de Deus, morre no Pêssar, na Páscoa judaica, e seu sangue marca como sinal os umbrais da nossa alma, nos redimindo da escravidão do pecado e do juízo divino. E sua carne é comida de maneira simbólica através do pão. Então você vê que como espiritualmente isso se realiza através desse cerimonial. Mas, se esse é o objetivo central deste memorial, por que a igreja não celebra na Páscoa e sim em outros dias? Se o objetivo de lembrar da morte do Messias é estar conectado à Páscoa, à libertação do Egito, para mostrar que existe uma libertação espiritual, para lembrar que existe sangue nos umbrais das casas, para lembrar que existe o sangue do Cordeiro na vida do ser humano, libertando ele, redimindo ele, por que a igreja não o celebra na Páscoa e sim em outros dias da semana ou em qualquer outro? Existe também uma forte razão para isso, ok? A Igreja Católica, presta atenção nisso, a Igreja Católica estabeleceu na sua particular interpretação o domingo, o chamado Dies Dominicus, em latim, o dia do Senhor, buscando basear sua interpretação no livro de Atos, em que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Olha, eu acredito que você já ouviu muito isso, né? Você já ouviu muito isso nos ensinos, nas escolas bíblicas, de que não, eles participavam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão. O partir do pão é a Santa Ceia, né? E uns ainda vão dizer que eles faziam Santa Ceia toda semana, todo domingo. Então, assim, veja como a falta do conhecimento faz as pessoas interpretar a sua maneira. Ou melhor, na realidade, elas estão acomodadas a sentar, receber. Claro, eu entendo porque confiam, né, no líder. Isso é importante, claro. A pessoa que está ali, ela crê que o líder ali, que ele está passando é o que é verdadeiro. Só que as pessoas elas acabam não sabendo, ou seja, ignoram no sentido de não conhecer que tudo que as igrejas evangélicas, na sua boa vontade, tá? Não estou falando que as pessoas estão fazendo com maldade, não. Na sua boa vontade, mas na sua inocência, na sua ignorância, na falta de conhecimento, fazem, ensinam, receberam por herança dos seus fundadores. Cada igreja evangélica recebeu dos seus fundadores, que por sua vez foram de denominações anteriores a eles, que por sua vez foram de denominações anteriores a eles, ligada a quê? Ou a Calvino ou a Lutero, que por sua vez estavam conectados anteriores a eles à Igreja Católica. E a única coisa que fizeram foram fazer uma reforma, que para mim é mais uma inovação do que reforma, e manter os dogmas, mantiveram os mesmos dogmas, os mesmos pilares doutrinários do cristianismo, ou seja, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ou seja, o que chegou aqui na ponta hoje, que são as igrejas evangélicas, fazem um excelente trabalho, claro, levando a palavra de Deus para as pessoas, dando acesso às pessoas a serem libertas por causa da palavra de Deus, mas, lamentavelmente, estão equivocados no ensino, mantendo o ensino equivocado desde lá de trás de Constantino, que afastam as pessoas de Israel, que afastam as pessoas dos mandamentos de Deus.
com aquela grande compra de uma ideia de que a lei de Deus acabou, estamos na graça e não mais na lei. Então, na realidade, não é só esse o tema, mas muitos outros temas tiveram uma nova interpretação. E através da nova interpretação veio o quê? Uma nova prática, um novo conceito, né? E por isso as pessoas vão celebrar de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, a pergunta é, por que então se deveria ser celebrado em Pêssar, na Páscoa, se celebra em outros dias? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Que coisa, é muito complexo na realidade, mas o que a gente precisa falar, a gente precisa, né, compartilhar. E essa é a interpretação que vai ser dada. O partir do pão é a Eucaristia, né? É isso que a igreja ensinou. Que todo domingo, no dia do Senhor, eles faziam o quê? A Eucaristia. Fazia o quê? A Santa Ceia. Já as igrejas protestantes, como eu disse aqui, igrejas reformadas, igrejas evangélicas tradicionais, igrejas pentecostais e neopentecostais, todas filhas da Igreja Católica Romana. Todas herdaram o mesmo ensino, modificando, claro, para uma vez ao mês, podendo ser celebrado em qualquer data ou qualquer dia da semana. Sendo assim, criaram um novo conceito de Santa Ceia do Senhor, desconectado de sua origem. Aonde? A Páscoa. Então, assim, queridos, tem muito para onde correr, não, porque essa é a verdade. A igreja ela acabou criando algo novo na sua maneira de interpretar. Porque como ela não quer estar conectada a Israel, porque acabou, a lei acabou, tem que estar desconectado de lá, é Roma agora o centro, né? É uma coisa mais universal, aonde ninguém é próprio de nada, né? Então, assim, ela teve que criar uma outra coisa, uma outra maneira de celebrar. E aí é o que eu falei para vocês. Se faz menção que lá na Páscoa, né, era a Páscoa dos judeus, né? Mas para a gente agora é Santa Ceia. É a morte e ressurreição do Messias, né, do Filho de Deus, mas se fala mais ou menos assim culturalmente, só para deixar mais rico a ideia, mas o profundo mesmo da mensagem, ele está desconectado. Né? Vamos continuar aqui que certamente, né, vai acrescentar muito mais ao seu conhecimento que você chegou aqui hoje. Bom, se você pode entender claramente do que eu estou falando aqui. Ó. Olha a diferença do que Yeshua celebrou no passado para o que foi feito no século IV, né? A partir dali de Constantino. Ó, Eucaristia. Depois as igrejas evangélicas criaram o seu próprio meio de estabelecer essa Santa Ceia do Senhor. Né? Pão e vinho, qualquer pão, qualquer vinho. Na realidade, uns até né, não concordam com o vinho, porque é fermentado, tem álcool, aí faz suco. Então você tem uma quantidade tão grande de pessoas que segue o mesmo ensino, porque foram ensinados assim e vai passando de geração em geração. Que seria então o partir do pão que tanto Atos fala. Qual é o verdadeiro significado? Ora, então aqui hoje você vai saber o que é o partir do pão, que não é de fato a Santa Ceia. O partir do pão era literalmente o que chamamos hoje de Kiddush, a santificação ao nome de Deus através do pão, que a gente chama o pão do sábado, halá, e vinho, em especial no Shabat e nos dias de festas. Então, todo o sábado e todas as festas, o povo judeu come pão e vinho. Não sei se você sabia disso, mas todo sábado e todas as festas. Vai ter pão e vai ter vinho. E vai ter um momento de celebrar junto, comendo junto, pão e vinho. O que a gente faz então? Partir do pão juntos. Não é Santa Ceia, não é o conceito de lembrar do Messias. É de celebrar santificando o nome de Deus. Então, esse partir do pão não era a Santa Ceia. Era o que a gente chama hoje de Kiddush. Não era chamado de Kiddush. Tá? Hoje é. Logo, o memorial do Messias não era feito uma vez na semana ou uma vez no mês, e sim no momento adequado, ou seja, no tempo certo.
ou seja, na Páscoa judaica, ou seja, no Pêssar, onde há a celebração do Cordeiro, comemoramos a libertação, o estabelecimento da aliança, e logo, claro, apropriadamente, devemos celebrar o quê? A nova aliança, Brit Hadashah no Messias Yeshua. Então, você vê como é que a conexão com a festa é o que traz para a gente o conceito real. Aqui temos uma ideia, basicamente, de como é hoje. Tem pão, tem vinho, né? Todo sábado e todas as festas nós fazemos a mesma coisa. Então, esse sim é o verdadeiro partir do pão. Agora, o que seria então a ceia do Senhor? Que Paulo fala em Romanos 11, 23, que é o texto base, praticamente, para as igrejas celebrarem a Santa Ceia, a chamada Santa Ceia. O que ele realmente estava ensinando? Então, vamos ver aqui, eu quero compartilhar com vocês isso. Como ele escreve, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. Olha aí, a Brit Hadashah, nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, olha, este pão, não é qualquer pão, este pão, e beberdes este cálice, não é qualquer cálice, este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O termo usado, este pão, é justamente específico. É o pão da Páscoa, o pão ázimo, que é o pão sem fermento, que chamamos matzá. É específico, queridos, não é qualquer pão, porque o pão sem fermento representa uma vida sem fermento, sem alteração, sem pecado. Então, logo, o pão que vai representar o corpo do Messias não pode ser um pão fermentado. Quando comemos este pão, na realidade, a pergunta é: quando comemos esse pão? Somente na Páscoa, por causa do seu significado conectado ao dia e ao evento espiritual. E o termo cálice do Senhor também é específico dentro do mesmo contexto. Um dos cálices de vinho tomados em Pêssar, na Páscoa judaica, se bebe vários cálices, e tem um específico ali. E é justamente nesta festa em que se celebra a libertação da escravidão, relembra o sinal da aliança de Deus com Israel em Egito, por meio do sangue do cordeiro nos umbrais, é que ele chama o cálice da Brit Hadashah, o cálice da nova aliança no meu sangue. Veja como há uma conexão profunda e totalmente coerente. Logo, Rav Shaul, ou seja, o apóstolo Paulo, está nos ensinando que o que foi realizado por Yeshua deve ser celebrado sempre no mesmo tempo, ou seja, este pão, este cálice, um tempo específico, não em outro qualquer. Você conseguiu entender isso? Que na Páscoa a gente celebra a Páscoa com pão sem fermento, porque nós precisamos tirar o fermento e não podemos ter fermento em nossa casa, conosco, nem comer durante 7 dias? Há uma conexão espiritual com esse tema, com esse conceito, porque o fermento, ele significa o pecado. Então imagina que Yeshua vai dizer assim: este é o pão, né? Esse pão que toda vez que comer representa a minha carne, meu corpo. Ora, ele não estaria se assemelhando a um pão que representaria um pão cheio de impureza, de pecado, no caso, sendo representado pelo fermento. E eu digo isso dentro do contexto da festa, tá? Não é que comer pão é pecado e simboliza a impureza, não. No contexto da festa, tá? Daquele evento espiritual. Então, consegue entender que não tem sentido fazer isso fora do tempo adequado, espiritual, que Deus determinou? Então, são essas coisas que muitas pessoas não querem dar atenção, né? Porque já é cômodo para elas celebrar o que elas celebram a vida inteira. E a outra pergunta é: como Paulo ensina sobre a ceia do Senhor, o memorial do Messias, em 1 Coríntios 5, 7 e 8? Né? O que ele está falando?
É ceia do Senhor ou memorial do Messias? Hã? Ainda que em Maaseia Shelechim 15, né, Atos dos Apóstolos 15, outros mandamentos não foram abordados, mas podemos ver que a comunidade do primeiro século havia adquirido mais mandamentos em seu dia a dia, outros mandamentos da Torá para o guer, o estrangeiro, né, que estava se convertendo a Deus nas cartas de Rabi Shaul, como, por exemplo, a festa da Páscoa. Ele vai ensinar a guardar a festa da Páscoa. E também o Hag Hamatzot, que é a festa dos pães ázimos, que também é para os não-judeus. Está lá escrito na primeira carta aos Coríntios 5, 7 e 8. Capítulo 5, versos 7 e 8. Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, que a gente chama hametz, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ou seja, qual é o pão sem fermento? Matzá. Porque Mashiach, Yeshua, nosso cordeiro de Pêssar, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Ele está indicando, faça a festa. Não com o fermento velho, ou seja, o hametz, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os matzot, ou seja, os ázimos da sinceridade e da verdade. É claro que ele está trazendo conceitos espirituais, mas ele está dizendo, celebre a festa. E a festa vai ficar muito mais rica, porque você vai trazer conceitos espirituais muito maiores. Né? Muito maiores. Não é para ignorar a festa, porque agora você está na graça. Não! A festa agora tem muito mais sentido, porque você está com o Messias. Ele disse, celebremos a festa, que em hebraico é Hag, e em grego é Heortazo. Rabi Shaul está aplicando uma lei da Torá também aos Gerim, aos Goim, aos gentios, aos convertidos a Deus. Ou seja, não é só para o judeu. E aí nós temos um testemunho da história de que a chamada Santa Ceia era celebrada também na mesma data. Veja, aqui eu não estou trazendo agora só uma opinião judaica, dizendo que a nossa opinião agora é a verdadeira. Eu vou trazer aqui, olha, um material celebrado pelo cristianismo, que é tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, que é o Eusébio de Cesareia, e ele traz ali um dado histórico de Polícrates de Éfeso, que ele vai dizer que ele celebrava no século II, século II, antes de Constantino. Aquela comunidade do Oriente celebrava a Páscoa judaica e, claro, ali também a ceia no memorial do Messias. Olha só que informação valiosa. Sim. Testemunho da história de que a chamada Santa Ceia era celebrada no Pêssar. Ainda temos o testemunho da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, 24, sobre a dissensão na Ásia, 6 e 7, Polícrates de Éfeso, no século II, anos entre 125 a 196. Observamos o dia exato, disse ele, sem tirar e nem pôr. Porque na Ásia também agora dormem grandes luzes, das quais devem despertar novamente no dia do regresso do Senhor, quando ele virá em toda a sua glória dos céus e buscará todos os santos. Entre eles se encontra Filipe, um dos 12 apóstolos que dorme em Herápolis, suas 2 filhas virgens e anciãs, e outra filha que vivia no Espírito Santo e agora descansa em Éfeso. E ademais Johanã, João, que foi testemunho e mestre, quem descansou sobre o peito do Senhor, e sendo um líder se pôs o peitoral sacerdotal, também dorme em Éfeso. Policarpo de Esmirna, que foi bispo e mártir, e Trásias, bispo e mártir de Eumênia, que dorme em Esmirna. Porque deveria mencionar o bispo e mártir de Sagares, que jaz em Laodiceia, ou ao bendito Papiro Omelito de Sardes, que viveu no Espírito Santo, que descansa em Sardes, esperando o episcopado nos céus, quando ressuscitará dentre os mortos. Todos estes, escute isso, observaram o 14º dia da Páscoa, de acordo com o Evangelho dos céus. Olha o que ele diz. Observar o 14º dia da Páscoa é estar de acordo com o Evangelho dos céus, sem desviar-se de nenhuma maneira, e sim de acordo com a regra da fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, também o faço segundo a tradição de meus parentes, alguns dos quais segui de perto, porque 7 deles eram bispos e eu sou o 8º. E meus parentes sempre viam o dia em que a gente separava o fermento, mostrando que eles também separavam o fermento.
Eu, portanto, irmãos, que vivi 65 anos já no Senhor e me reuni com irmãos de todo mundo, tenho lido todas as Escrituras, não me assusto facilmente com palavras terríveis. Para aqueles que são mais grandes do que tenho dito, devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Poderia mencionar os bispos que estiveram presentes, a quem eu mesmo convoquei a pedido deles, cujos nomes deveria escrever e quem seguramente seria um. A multidão deles, amando-me a pequenez, deram seu consentimento a esta carta, sabendo que não levo estas cães em vão e que sempre tenho governado minha vida para o Senhor Jesus. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, capítulo 24. Ora, você viu aqui que Eusébio descreve a história que passou ali da dissensão na Ásia, porque essa dissensão foi que muitos bispos agora, líderes de congregação, queria celebrar a Páscoa em outro tempo, em outra data. Porém, os que viviam no Oriente bateram o pé e disseram, não, nós vamos fazer como é o Evangelho do céu. Olha a expressão deles. 14º dia nós vamos celebrar, do calendário hebraico, claro, né? Vamos separar, vamos limpar a nossa casa do fermento e celebrar como foi ensinado pelo Messias. Eles não inventaram nada, isso foi inventado depois, por uma insatisfação de alguns que queria desconectar as palavras do Messias de Israel do povo de Israel. Ou seja, até o século II se celebrava a Páscoa judaica entre os crentes em Yeshua, cumprindo as regras estabelecidas pela Torá no dia 14 de Nissan, e tiravam o hametz, o fermento, antes, né? E certamente celebrava o memorial do Messias nesse mesmo dia. Então, o que mudou? Ou melhor, quem mudou o que era seu direito viver e celebrar? Roma, por meio de Constantino, mudou as leis e os tempos. Mudou o rumo, a direção do que foi ensinado pelo Messias Yeshua e seus discípulos. Criou-se assim uma nova religião, o cristianismo católico apostólico romano. E é isso, queridos, que nós estamos trazendo para vocês hoje aqui. O que foi a Santa Ceia? Será que o que você está celebrando é o que é certo? E por isso que quando nós trazemos para vocês aqui o ensinamento de retornar às Escrituras para celebrar, nesse caso aqui, a Santa Ceia, como foi ensinado pelo Senhor Yeshua e por seus discípulos, quando alguém vem dizer para você que não tem nada a ver com a Páscoa judaica, essa pessoa, lamentavelmente, ela está totalmente distante do sentido real das Escrituras. Então, convido você a experimentar. Busque uma informação na internet, em qualquer lugar. Qual é a data da Páscoa judaica? E celebre nesse dia o que é chamado Santa Ceia do Senhor, o memorial, com os pães ázimos, fazendo o memorial do Messias. E você vai ver que elevação espiritual você vai sentir. Bom, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Deixe o seu comentário, o que você acha de tudo que nós comentamos aqui. Pode falar, pode ser sincero, e nós vamos trazer mais detalhes para vocês, tá? Esse vídeo pode ter um segundo vídeo, mas a gente pode trazer mais detalhes para vocês. Mas muito importante que vocês tenham conhecimento das Escrituras e dessas informações que trazemos para vocês. Bom, queridos, que o Eterno vos abençoe. Vamos terminando esse vídeo por aqui e, como sempre dizemos, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você.